É muito fogo do Espírito, irmão, até a luz apaga, aleluia. Amém. E aí, irmãos, Jacó, então houve uma direção de Deus. E aí no final, você sabe o que deu na história. No final, Deus veio e liberou favor, e salvou e livrou eles. Amém, irmãos? Então é dentro desse contexto que eu quero ler esse texto com você. Acompanhe comigo aí, até o verso 5. Disse Deus a Jacó: levanta-te e sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, o teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde eu andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas e não perseguiram mais os filhos de Jacó. Aleluia, amém, irmãos? Primeira coisa que eu quero falar para você é que nós precisamos entender isso aqui como um princípio básico. Quando você está no tempo de luta, de aflição, de perseguição, de dificuldade, você precisa ir para Deus. Você não pode correr de Deus. Você já percebeu que tem gente que quando ele está com um problema, com alguma situação, ao invés de ele ir para Deus, ele foge de Deus. Em vez de ele ir para Deus, ele vir para a igreja, aí que ele tinha que vir, ouvir a palavra, sabe, buscar o Senhor, orar e tal. Não, aí ele quer se isolar em casa, ele não quer participar de nada, ele não vai mais. E, irmão, é no momento da angústia, é no momento da dificuldade, da fraqueza, que a graça de Deus se manifesta na sua vida. É no momento do fundo do poço, que é o lugar mais lindo, porque é ali que a graça de Deus vem abraçar você, o favor imerecido. Então, esse é o primeiro princípio aqui, já de cara, que eu quero falar para você. Nos momentos de dificuldade que nós teremos, e deixa eu te falar algo aqui, nós vamos ter. Semana passada, eu estava preparando, todo dia eu chego aqui às 7, para mim arrumar ali o negócio das minhas lives, que eu faço todo dia e tal, e meditar. E eu estava lendo, eu passei por aquele texto que Paulo fala assim, que é pelo muito sofrer que nos importa entrar no reino de Deus. Aquele texto, teve luz ali em cima de mim. Falei, uau, é pelo muito sofrimento que você vai conseguir entrar no reino. E aí, irmãos, eu fiquei com aquilo no meu coração. Eu fiz a live, não falei sobre esse assunto, mas eu fiquei com essa palavra, com esse versículo. Depois eu fiquei pensando quando Paulo fala, por exemplo, o apóstolo Tiago também fala em Tiago capítulo 1, né? Fazei motivo de grande alegria pelo fato de passares por diversas provações, porque a provação vai produzir perseverança, e perseverança, ação completa, e esperança e tal. E o Senhor, o Espírito Santo começou a trazer versículos no meu coração, e eu comecei a olhar de maneira diferente para as lutas. Resumindo, o que acontece? Deixa eu te falar algo para você. Cada luta que você passa é a maneira de Deus fortalecer você, formar o caráter dele em você, atrair você para ele, entendeu? Fazer você ter o lombo mais grosso, ficar mais forte, e através das vitórias que você vai tendo em meio às tribulações, é que você então vai se tornando parecido com Jesus, e vai ter a sua entrada no reino do céu. Está comigo aí? Eu sei, irmãos, eu sei que a gente queria ter uma vida mansa e tranquila, a vida inteira, né? Imagina que maravilha, a vida inteira você não ter problema nenhum, tranquilo, mas não é assim, e a Bíblia está dizendo que não vai ser assim mesmo. E eu acredito em algo, vou te falar aqui o que eu acredito. Eu acredito que os momentos que você tem mais experiência com Deus, é exatamente os momentos de maior dificuldade, porque o ser humano é um bicho terrível, nossa carne é terrível. Quando está tudo bem, acredite em mim, você não vai orar mais, você ora menos. Quando está tudo legal, você fica mais, né? Quais foram os momentos da sua vida que você mais ouviu a Deus, que você mais foi para Deus, mais chorou diante de Deus? Eu tenho certeza que foi os momentos de dificuldade. O Senhor às vezes usou, Ele não colocou a dificuldade, Ele não faz, mas Ele usou daquilo ali, para atrair você para Ele.
E aí aqui então esse contexto de Jacó, eu quero falar, vou ser breve com você, objetivo, mas eu quero falar dessa experiência de Jacó aqui. Ele estava então passando por uma situação, os cananeus, amorreus ali estavam tudo em volta dele, e para perseguir, eles eram em maior número, o texto diz, se você ler alguns versículos antes, e aí então ele vai para Deus, e Deus fala com ele. Fala para o irmão que está do seu lado assim, fala: todas as vezes que você for para Deus, com o teu coração aberto, diga: Deus vai falar com você. Amém? Deus falou com ele, o texto começa dizendo assim, disse Deus a Jacó. Disse Deus a Jacó. E aí ele deu aqui algumas direções, e eu vou ser bem prático com você, para que você absorva o que eu tenho para te dizer, porque nós estamos num ano que vai ser um ano de casa cheia, um ano de crescimento na vida da igreja, na sua vida pessoal, nas suas finanças, nos seus negócios, a saúde. Mas deixa eu te falar algo, se você quer ver esse favor fluir na sua vida, existem aqui alguns princípios, que o próprio Deus estabeleceu aqui para Jacó. Isso aqui está lá no Antigo Testamento, sim, mas nós lemos o Antigo Testamento com as lentes do Novo. E a primeira coisa então que Deus falou para Jacó, presta atenção, Deus falou para ele: você tem que ir para Betel. Você tem que ir para Betel. Betel, para os crentes mais antigos aqui, você já sabe o que significa. Betel significa casa de Deus. Diga comigo: Betel significa casa de Deus. Então, a igreja, irmãos, é um mistério que estava oculto pelos séculos dos séculos e foi revelado depois da morte e ressurreição de Jesus. Hoje a igreja é o corpo místico de Jesus na terra, algo que foi sonhado por Deus, que foi prefigurado no Antigo Testamento e veio se revelar agora no Novo Testamento, a igreja. E aí Betel aqui então, que significa casa de Deus, Deus falou para Jacó: primeira coisa que você precisa fazer, você tem que subir para Betel, você tem que estar na casa de Deus. Um dos princípios para andar debaixo do favor, da bênção, irmãos, é você estar na casa de Deus. A igreja é um lugar de bênção, a igreja é um lugar de favor, a igreja é um lugar de restauração, a igreja é um lugar de favor de Deus que vai fluir na sua vida. Olha para a tua vida pessoal, você só está aqui hoje nessa conferência, fez lá a sua inscrição e tem participado desses dias, porque de alguma maneira, não sei se foi recente, se já faz alguns anos, mas a igreja entrou na tua vida e mudou a tua história. A igreja, através de pessoas, homens, pastores, pessoas que vão errar, que vão falhar, mas a igreja veio e mudou você, transformou você. Jesus fez isso, só que Jesus faz através do corpo, da igreja. Não há como desfrutar do favor de Deus se você não estiver inserido na igreja, no corpo. Você tem que estar inserido na vida da igreja, amém, irmãos? Hoje nós vivemos uma geração muito perigosa. Eu louvo a Deus por nós, porque nós aqui na Videira, a gente tem um ensino muito sólido, a gente vive a vida da igreja muito intensamente. Eu louvo a Deus por isso. Não é qualquer igreja que faz o que nós estamos fazendo aqui, quinta, sexta, sábado, domingo de manhã, domingo à noite, não faz. Tem gente que não tem toda essa fome, não. Tem gente que no máximo viria 1, 2 dias, não ia vir mais. Mas eu louvo a Deus porque a gente, se tiver que vir todo dia para ouvir uma palavra, a gente está aqui para vir, para ouvir a palavra, para receber de Deus. E aí, eu quero dizer para você hoje, existe um ensino muito maligno dos desigrejados, essa é a teologia que fala, é a teologia dos desigrejados, que é o quê? Você não precisa do corpo, você é a igreja, você não precisa de estar lá não, agora tem a live, irmãos, a live é uma bênção para você ganhar alguém que está fora da igreja, para ele ouvir uma palavra e vir para a igreja. Ela também é bênção para você que talvez por algum motivo ou outro está impedido de estar aqui congregando, então você está impedido, então existe uma ferramenta para que você de alguma maneira esteja junto. Mas se você tem disposição e pode, você tem que participar de Betel, você tem que participar ativamente da vida da igreja, dos cultos da igreja, das células, dos mover que tem na igreja, os encontros com Deus. Você tem que se envolver, porque é na igreja que você vai ver o favor de Deus sendo derramado e liberado sobre você. Foi a primeira direção que Deus deu para Jacó aqui: suba a Betel.
Por mais que alguns achem ser impossível, né? Não há respaldo bíblico para ser um crente e não congregar, irmãos. Coloca para mim outro texto ali, Henrique, Hebreus 10, 25. Olha o que esse texto diz: não deixando a nossa congregação, ou não deixe de congregar, olha aqui, como é de costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vede que o dia do Senhor se aproxima. Se tem uma época, uma era, que nós temos que congregar, é agora, porque o dia do Senhor se aproxima. Jesus está às portas, irmãos. Ontem mesmo, antes de ontem, eu vi um videozinho. Eu estava lá em Curitiba, eu estava esperando o pastor Francisco chegar, fiquei um tempo ali, estava vendo uns vídeos aí, mandei até para alguns irmãos os vídeos. Teve lá um terremoto agora lá terrível, né? Os irmãos têm acompanhado na televisão, e aí tem uns estudiosos que já estão falando que a qualquer momento pode haver um terremoto em Israel, e de escala grande. E eu fiquei aqui, me chamou a atenção, e aí o cara falou, pode pesquisar, os estudiosos que estudam nessa questão de terremoto, foi próximo lá, e o próximo a qualquer momento pode acontecer em Israel. Só que o cara que estava falando, ele é crente cristão, ele falou: irmãos, nós às vezes estamos aqui sonhando com uma guerra civil, né, para que o Domo da Rocha seja conquistado para o terceiro templo. Ele falou: mas se um terremoto dessa magnitude acontece, muita coisa pode acontecer muito antes da hora, rapidamente. E eu fiquei pensando, meu coração já foi se aquecendo. Eu falei: Senhor, o Senhor está às portas, o Senhor realmente está chegando, meu Deus do céu. E aí o autor de Hebreus aqui, que eu creio que seja o apóstolo Paulo, ele está dizendo: olha, não deixe de congregar como é de costume, muito mais agora que o dia do Senhor se aproxima. Não dá para ser crente sozinho. Deus é plural, irmãos, Deus é um, mas é três. Mas tem irmão que ainda acha que ele pode andar sozinho, ele acha que é melhor que Deus. Não existe igreja no singular, não existe eu, sempre é nós, é uns aos outros. Eu não sei agora, não me lembro de cabeça, mas várias vezes no Novo Testamento a palavra uns aos outros aparece ali. Perdoai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros. Por quê? Porque isso é igreja. Não tem como você ver favor de Deus se você não estiver em Betel, se você não estiver inserido na casa de Deus. Olha o que diz ali, coloca para mim, Salmo 122, 1. Olha lá: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quem falou isso aqui, irmãos? Foi o rei Davi. Davi era alguém que a Bíblia fala que Deus chamou ele de um homem segundo o coração de Deus. E o homem segundo o coração de Deus era alguém que se alegrava quando ia na casa do Senhor. Então você tem que aprender algo aqui. Se o homem que a Bíblia está dizendo que Deus falou, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e se esse cara, que ele tem um coração segundo o coração de Deus, ele amava estar na casa do Senhor, então aqui nós temos um aprendizado. Você precisa amar, participar e estar envolvido na casa de Deus. Você ama a vida da igreja? Pergunta para o irmão que está do seu lado, fala: você gosta de ser crente aqui na videira? Não? Falou, você acha que acho que é difícil demais aqui? Fala aí, pergunta para ele. Irmão, nós estamos light ainda, vou falar para você. Porque se você pegar Atos dos Apóstolos, era diariamente. A conferência lá era o ano inteiro, irmãos. Era nas casas e no templo e tal, e cura e milagre. A gente faz uma vez no ano, né? 4 noites. Não, mas nós estamos longe, não. Vamos chegar lá, em nome de Jesus. Olha o que diz outro salmo, coloca aí Salmo 23, 6, outro texto de Davi. Certamente me seguirão a bondade e a misericórdia, certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por todo sempre. O que significa esse texto então que Davi está falando? Que a bondade e a misericórdia vêm e vão estar seguindo você, porque você está ligado com a casa de Deus. Bondade e misericórdia está conectado com a casa. Está conectado com a casa. Por isso que você tem que amar a vida da igreja. Quando você está envolvido com a casa de Deus, o Senhor vai se envolver com a tua casa. Ele vai prover para a tua casa. Outro texto que Davi falou, Salmo 27, 4, olha lá: mas uma coisa eu peço ao Senhor e eu a buscarei,
que eu possa morar na casa do Senhor por todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor. Olha lá, irmãos, uma coisa eu peço ao Senhor, e essa eu vou buscar, que eu possa habitar na casa de Deus. Meu Deus, o homem segundo o coração de Deus, ele está dizendo que ele buscava, ele almejava, era o alvo dele, era morar na casa, era estar na casa. Como o diabo é miserável, porque quando as pessoas estão com um problema, eu não sei o que acontece. Essa é a minha missão como pastor, é ajudar esses irmãos, mas quando os irmãos estão passando por momentos difíceis, infelizmente muitos, não são todos, a primeira coisa que eles fazem é parar de vir para a igreja. Meu Deus do céu, é na igreja que você vai ver bondade e misericórdia te seguir, é na igreja que você vai ver favor acontecendo. Mas aí nós temos uma alma, a nossa alma fala da nossa psique, pensamentos e tal, e aí Satanás vem com coisas na cabeça e tal, fazendo com que você deixe de ser guiado pelo Espírito, fique preso ali na sensação, naquele, sabe, nos sentimentos que você está vivendo, e ele te paralisa. A primeira coisa que ele quer fazer é tirar você da casa, porque é na casa de Deus que vai ter favor, é na casa de Deus que tem bondade e misericórdia, é na casa de Deus. Por isso o diabo sempre vai tentar tirar você do ambiente da casa, e por isso também a primeira coisa que Deus falou para Jacó: sobe para Betel. Você quer que eu te livre dos seus inimigos? Você quer vitória? Primeira coisa que ele falou: vai para Betel. Você tem que estar na casa. Esse ano você vai viver coisas extraordinárias, amém? Mas você tem que estar na casa. Teu ministério vai ser poderosamente levantado esse ano, você crê? Mas você tem que estar na casa. Você está comigo? A segunda coisa que Deus falou para ele é que não era só estar na casa, mas ele tinha que estar envolvido, porque o texto diz assim, ó: sobe a Betel e habita ali. Você há de convir comigo que uma coisa é você ir num lugar, outra coisa é você morar naquele lugar, é ou não é? Tem gente, agora nós estamos na temporada, tem muito curitibano, por exemplo, que está aqui na praia, ele está aqui, mas ele não mora aqui, ele não tem compromisso com aqui, porque ele não mora, ele vai embora daqui uns dias, ele fica uma semana, duas, mas a direção do Senhor foi para Jacó: vai para Betel e habita ali. O que significa isso então? Significa estar comprometido, sabe, estar envolvido, comprometido. Infelizmente tem muitos irmãos que eles veem a vida da igreja como um clube, ou às vezes um shopping espiritual, onde ele vem no domingo porque ele quer ali, né, um fast food gospel, ele quer uma palavra, ele quer que alguém ore por ele e tal. Amém, glória a Deus, pode vir que você vai receber. Só que Jesus, ele separa as pessoas que andam com ele. Ele ama a todos, ele de uma certa maneira toca em todos. Foi o que Jesus fez com a multidão, com os seguidores, com os discípulos, né? Mas aqueles que realmente são lembrados, marcaram a história, são aqueles que estavam num nível de comprometimento com Jesus, com a igreja. A Bíblia não vai ficar falando de multidão aqui, só fala que a multidão seguia Jesus, Jesus curava, porque Jesus cura mesmo, essa é a graça de Deus. Mas a Bíblia vai narrar a história, que faz 2000 anos que nós estamos aqui falando desses homens, dessas mulheres, daqueles que tinham um nível de compromisso maior, que eram discípulos. Semana passada aqui, lembra o último tópico da palavra que eu falei? Eu falei sobre Maria e Marta, lembra? Lembra o que Jesus falou de Maria? Aonde o evangelho for pregado, o que essa mulher fez aqui vai ser falado, porque ela era discípula. Ela não queria simplesmente só participar, ela queria estar envolvida no negócio. Sabe, eu vou falar algo para você, a nossa igreja é uma bênção. Eu louvo a Deus, ano passado a gente cresceu poderosamente, a gente multiplicou células, a gente multiplicou o culto, e eu estou muito animado nesse ano, mas assim, eu continuo dizendo para você algo: o nosso crescimento podia ser muito mais veloz, podia ser. Eu não estou reclamando, tá? Eu estou extremamente grato a Deus por tudo que nós estamos vivendo, vamos continuar vivendo, mas podia ser mais. Por que não é? Porque infelizmente nós temos um grande grupo de irmãos, que eles frequentam a nossa igreja, são membros, participam,
mas eles não se envolvem. Quando eu falo aqui de se envolver, é de comprometer mesmo. Se comprometer com liderança, se comprometer com ganhar pessoas, se comprometer em servir mesmo, de verdade. Volto a dizer, presta atenção, eu sou muito grato a Deus, porque eu louvo a Deus, eu não estou reclamando, eu estou dizendo que a gente podia ir além. Você está comigo? A gente pode ir além. Quando cada crente entender que ele é um ministro, um sacerdote, e ele está na casa, e ele se envolver mesmo de verdade, irmãos, a obra vai fazer um crescimento muito mais acelerado. Muito mais acelerado. Você está comigo? Então, a direção de Deus para Jacó foi que ele fosse para Betel, mas que ele também habitasse ali. A vida da igreja para mim e para você não pode ser, irmãos, um segundo plano. Aí você pode dizer para mim assim: pastor, mas eu sempre aprendi que primeiro vem a igreja, depois a família, né? Primeiro Deus, depois a família e a igreja. Eu quero dizer para você, não separe a igreja da família. Sua família tem que estar com você na igreja, tem que viver um ministério com você. Os meus filhos amam a vida da igreja, eles se envolvem mesmo, até o pescoço, eles gostam. Mas por quê? Porque sempre foi a nossa vida. Eu não separo porque não dá. Como é que eu vou? Não, primeiro a igreja, primeiro Deus, depois a família e a igreja. Só que Deus e a igreja são uma coisa só, irmãos. Como é que se separam um do outro? Você concorda comigo, sim ou não? Então você quer favor na sua vida? Você quer proteção do alto para você mais e mais, amém, irmãos? Você tem que estar em Betel, e você tem que estar envolvido, você tem que estar inserido de verdade, você tem que ter raiz, comprometimento. Não tem jeito. Esse é o segundo ponto aqui que nós vemos na vida de Jacó. A igreja, irmãos, é um organismo vivo, onde cada crente é um ministro, tem que funcionar. Deus não chamou você simplesmente para você ir para o encontro, aceitar Jesus, e agora você vem no culto aqui, e entrega ali o seu dízimo, sua oferta, aleluia, glória a Deus. Não, Deus quer que você seja alguém ativo mesmo na vida da igreja, um pregador da graça do evangelho, um evangelista, alguém que né, se envolve nas coisas da igreja, envolvido onde que você puder, você está envolvido. É isso que Deus tem para você, e quanto mais você se envolve nisso, mais você vai ver o favor na sua vida. A terceira coisa que o texto diz, é que Jacó edificou um altar. Ele foi para Betel, habitou em Betel. Terceira coisa, ele edificou um altar. Então o altar, Deus falou para ele, né? Edifica um altar. O altar para nós fala de o quê? Aponta para quê? Para a sua vida de consagração. De uma certa forma, às vezes até uma questão de sacrifício. Mas como assim, pastor, sacrifício? É porque é o seguinte: para você ser salvo, você não tem que ter sacrifício, você só vai crer. Você vai crer e a salvação vem sobre você. Está comigo aí? Mas se você quer ser um crente vencedor, se você quer reinar com Jesus, irmãos, em algum momento você vai ter que sacrificar algo. Está comigo? Não tem jeito. E quem falou isso foi o próprio Jesus. Jesus falou, por exemplo, assim: bem-aventurado aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Veja, Jesus está falando do reino, não da salvação. A salvação é de graça. Você não vai ver na Bíblia a Bíblia falar que você tem que ser perseguido para ser salvo. Não, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então não é salvação. Jesus está falando do galardão, do reino. Ele está falando: bem-aventurado aqueles que são perseguidos. Às vezes vão ser perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino. Em algum momento vai ter sacrifício, sim. Vai ter perseguição, vai ter, sei lá o que vai ser, porque cada um tem a sua história com Deus. Mas altar fala disso, fala da sua vida de oração, fala da sua vida de intimidade com Jesus. Altar aponta para isso. Veja só, irmão, você não pode ser um crente que mergulha na presença de Deus apenas em conferências ou no culto de domingo. Glória a Deus se você é assim, glória a Deus que você vem aqui, você mergulha, você recebe, eu fico lisonjeado, feliz. Mas a tua história com Deus tem que ser mais do que isso. A tua história com Deus tem que ser um relacionamento diário, que você vai falar com Deus, Ele vai falar com você, você vai ler a palavra, Ele vai se revelar para você. É assim. Lembra dos discípulos no caminho de Emaús?
Quando eles ouviram a palavra, o coração queimou. Depois, quando eles sentaram na mesa da comunhão, os olhos se abriram, eles viram o Senhor, fruto de um relacionamento. Por que uma conferência dessa é poderosa? Porque todos esses dias você vem, você se expõe ao mover de Deus, você se expõe à palavra de Deus, e aí os seus olhos se abrem, e aí o coração pega fogo, e aí você sai motivado. É ou não é assim? Sim ou não, irmãos? Mas a gente precisa edificar um altar diário na nossa vida. Você tem que ter sua vida com Deus, irmão. Todo crente tem que ter sua vida de intimidade, de leitura da palavra, de oração, sabe? Você precisa disso, porque senão você não vai se sustentar apenas com a pregação aqui do pastor no domingo, não. É bênção, glória a Deus, mas o que vai fazer de você um crente profundo, um crente que é bênção, cheio do Espírito Santo, maduro na fé, é a tua história pessoal com Deus. Infelizmente muitos crentes, eles lidam com o pastor da igreja como se fosse um guru espiritual, é ou não é? Como diz ontem aqui, acho que foi o pastor Roberto que falou, né, a oração do pastor é mais forte. Não é, irmãos, eu estou aqui, Deus me plantou como pastor, líder dos irmãos, eu fico grato a Deus, mas meu desejo é que Deus fale pessoalmente com você, através do altar que você vai edificar, sabe? Esse altar aqui é o que Jesus mesmo falou nos evangelhos, quando Jesus fala o quê? Quando você orar, vai para o teu quarto, fecha a porta, ore ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto vai te recompensar publicamente. É o altar, é isso. Eu tenho feito as lives agora, né, de terça a sexta, esse ano entrei valendo, para tentar de alguma maneira também motivar os irmãos a entender, porque não é, irmãos, isso é poderoso. Você tem que, faz isso. Se eu posso te dar um conselho, edifica o teu altar toda manhã, faz isso. Começa às 7 horas da manhã, ouvindo o pastor Roberto Coelho, né, pastor, que às 7 horas, 6h45, olha que benção, segue ele no Instagram, ouve ele lá, só que daí tem que ouvir eu também, irmão, não vou ficar com ciúme. Eu ouvi o pastor, daí não precisa ouvir eu. Ouve a live, vai ler a Bíblia, vai ler a palavra, cedo já, para o teu dia fazer. Irmãos do céu, você não tem noção como é comigo, eu estou te falando de coisas que eu vivo. Todos os dias eu já acordo cedo, eu já vou para Deus, eu já vou orar, vou meditar em algo, e aí meu coração já queima, eu já fico com uma palavra, e eu vou falar para você, eu não fico mandando mais mensagem para os irmãos, porque eu não quero encher teu saco, mas tem dia que Deus fala tanto comigo, que minha vontade é gravar o vídeo, de mandar um áudio, de mandar mais um post, porque eu quero falar o que está no meu coração. Eu falo, não vou, né? Eu tenho aqui no meu celular um bloco de notas aqui, que eu coloco um monte de frases, de coisas, eu falei, eu vou fracionar, para os irmãos não ficar assim com o estômago cheio, né? É porque tem dias que é demais, irmãos, tem dias que é demais, mas por quê? Eu não sou melhor que você, presta atenção, nós somos iguais, irmãos, eu sou uma pessoa como você, normal, você tem que entender isso, mas é porque eu me exponho todas as manhãs para Deus, eu edifico o meu altar, e eu também não fico dando desculpa. Qual que é o maior impedimento para você não edificar o teu altar com Deus? Desculpa. Porque eu não tenho horário, porque lá em casa é assim, porque não sei o quê. Não, irmãos, aquilo que é prioridade para você, você vai dar um jeito. Concorda comigo? Você fica sem comer aqui ou não? Fica ou não? Duvido. Você pode estar na correria que seja, na hora que a fome aperta, você para, nem que seja 10 minutos, não para? Compra coca, uma coxinha e vai comer, ou faz um miojo, alguma coisa você faz, mas você vai. Você precisa comer das coisas do Espírito também todos os dias. Você quer o favor de Deus? Jacó experimentou do livramento, do favor, mas a direção de Deus foi, vai para Betel, se envolve ali, mora ali, edifica um altar. Quarta coisa, é preciso lançar fora os ídolos. Uau! Quarta coisa que o Senhor falou, que os ídolos tinham que ser lançados fora. Pastor, mas a gente não tem ídolo, nós somos crente, é ou não é? Pois é, deixa eu te falar, quando eu estou falando de ídolo aqui, eu não estou falando de imagem, de escultura, essas coisas, estou falando de que tudo aquilo que toma o primeiro lugar na sua vida, que toma o lugar que é de Deus na sua vida, você precisa destronar. Está comigo aí? Você não tem que jogar fora, não, porque às vezes, olha só, às vezes o seu filho ou seus filhos são os seus ídolos. Deus não é o primeiro, às vezes são os seus filhos. Então
Você só precisa arrumar o que está errado. Coloca no lugar certo. Coloca Deus em primeiro, porque Ele é o primeiro. Às vezes é o seu trabalho. Ué, pastor, mas você quer que eu não trabalhe? Não, claro que você vai trabalhar, irmão, entendeu? Mas o seu trabalho, lembra, quem deu ele para você foi Deus. Foi Deus que deu para você. Então, trabalhe, dê o seu melhor, expresse Cristo lá, mas coloca Deus em primeiro, sempre. Pessoas que infelizmente às vezes colocam bens materiais em primeiro lugar. O que são os bens materiais? Não são nada, irmão, vai ficar tudo, vai queimar tudo no fogo. Tudo. Então, a quarta coisa que o Senhor falou, que era para abandonar os ídolos, né? Eu não vou nem me deter muito nisso aqui, porque isso aqui é simples. Mas você precisa colocar o Senhor em primeiro lugar. E aqui eu quero citar com você aquele texto que Jesus falou, bem conhecido. Eu vou falar aqui, você vai terminar comigo, né? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão. Se você pegar lá, lembra o dia que eu preguei sobre ansiedade aqui, semana retrasada? A gente leu o texto todo, e aí o texto todo Jesus fala o quê? Você lembra? Por que vocês estão preocupados com comida? Por que vocês estão preocupados com roupa, o que vestir? Né? E aí Jesus fala sobre essas coisas naturais. No final ele fala o quê? Mas busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, qual coisas? Comida, bebida, casa, carro, tudo que você quer, vos serão acrescentadas. Quando Deus é o primeiro, o rio vai fluir e vai te dar tudo que você precisa. Você está comigo? Quando Ele não é o primeiro, você tem ídolos ali no coração, você tem coisas que não é primeiro. Deus é o primeiro, você tem que destronar aquilo que está tomando o lugar de Deus. Honre a Deus colocando Deus no lugar que lhe é devido. E aí você, colocando Ele, o reino dEle em primeiro lugar, você vai ver favor fluir na sua vida, em todas as áreas que hoje você precisa. É vestimenta? O Senhor vai te dar. É um carro que você precisa? Ele vai dar o carro para você, vai te dar os meios, a condição, tudo vai dar. Você quer sair do aluguel? Ele vai te dar. Eu sou prova viva disso, irmãos. Já contei meu testemunho para os irmãos, e eu tenho certeza, Deus me deu, porque eu sou pastor, eu dedico a minha vida para Deus. Deus falou, então você está edificando a minha casa, eu vou dar uma casa para você aí também. Eu estou te falando de algo que eu vivi, é minha experiência pessoal. Favor de Deus. Quando é que o favor de Deus vem? Quando você está na casa, quando você é envolvido com a casa, quando você coloca Deus em primeiro lugar. Eu quero o favor de Deus. Você quer o favor de Deus, irmãos? É impossível você conhecer a graça de Deus e você continuar resistindo o compromisso de andar com Deus num nível mais profundo. Ontem o pastor Roberto falou algo aqui tão forte, né? A graça de Deus, ela vai te fazer trabalhar mais, não menos. A graça de Deus, ela tira o peso de você achar que é na tua força, de você achar que é no teu merecimento, de você achar que... Ela tira tudo isso. Quando tira isso de você, e você consegue ter a consciência de que é o Senhor que faz através de você, você se torna mais leve, e você consegue correr mais rápido. Consegue entender? Pega dois atletas que correm, coloca na perna de um, coloca 2 pesos ali de 5 quilos, e na perna do outro não põe nada, dá o tiro de largada para ver quem vai chegar primeiro. Aquele que está leve, aquele que está sem peso. No dia que você entende a graça, todo peso sai fora da sua vida, todo fardo. E aí tem gente que talvez não compreendeu direito, então ele acha que agora estou leve, está no fardo, então eu nem vou correr mais. Não, agora que você tem que correr. É o exemplo que o pastor deu ontem, que foi fantástico. É agora que você vai para cima, que você vai voar mais rápido, que você vai fazer mais, você vai trabalhar mais, você vai ver mais favor, porque você entendeu a graça de Deus. Quinta coisa, é preciso se purificar. O texto diz. O que significa isso? Eu lembro de uma palavra que eu ouvi do pastor Luiz, até já preguei aqui também para os irmãos, algum tempo atrás, sobre a importância de lavar os pés uns dos outros.
lavar os pés uns dos outros. E aí o pastor Aloysio fala sobre nós estamos expostos ao mundo. Então quando você sai de manhã para trabalhar, você se envolve com tudo que é tipo de gente, você ouve tudo que é tipo de coisa, você tem amigo que às vezes é muito louco, muito carnal e tal, e você fica o dia inteiro recebendo a poeira. Só que uma vez Jesus falou, lembra? Jesus falou, uma vez que você já tomou banho, você não precisa banhar de novo, mas tem que lavar os pés. Porque o pé fala de onde a gente anda, que é no mundo. Então a poeira encralaca no pé, você tem que lavar. Isso fala de você ter vida de oração, ter vida com Deus, participar da vida da igreja, ter uma vida, né, espiritual ativa. Por quê? Para que você possa ser alguém purificado, diariamente você está sendo purificado. Mas eu quero enfatizar mais aqui a questão da própria graça mesmo. Sabe o que eu percebo em mim? Porque você sabe, o que santifica você não é o que você faz. Diga comigo assim, para você entender. Diga assim, eu sou santo. Mais forte, diga, eu sou santo. Não porque eu faço coisas. Diga, não por causa das minhas obras. Diga, mas eu sou santo, porque aquele que é santo habita em mim. Amém? O santo de Israel, Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele habita em nós. E você é santo hoje por causa dEle. Eu acho tão poderoso aquele exemplo, né? Quando Moisés sobe lá na sarça, Deus fala para ele, tira a sandália do pé, porque esse lugar é santo. Por que aquele lugar era santo? Porque Deus estava lá. Só que agora lá na parábola do filho pródigo, o pai que representa a Deus, quando ele chega lá, o que o pai fala? Vou trocar tua roupa, vou colocar um anel no teu dedo e vou colocar uma sandália no seu pé. Porque agora, irmão, aquele que é santo, está dentro de você. Por isso você se torna santo, você é santificado. Como que você se torna alguém purificado cada dia mais puro, mais santo? Quando você contempla Cristo, quando você medita em Cristo, quando você medita da graça de Deus. Esse é o meu objetivo, já vai fazer 8 anos, pregar graça para você todos os dias no café com graça, fazer você olhar para Jesus, entender que você foi perdoado, que você é amado, que você é justo, abrir mão do merecimento, da justiça própria, porque isso te purifica. Você não concorda comigo, sim ou não? Quantos amam ouvir sobre a graça de Deus aqui? Diga amém. É difícil, irmãos, quando você vai num lugar que você só fica ouvindo o que você tem que fazer, e que você não está certo, que você tem que mudar, meu Deus, isso é pesado. Mas quando você vem num lugar onde você ouve o evangelho puro, que diz o quê? Jesus já fez por você, Ele já pagou os pecados por você, Ele derramou o teu sangue, a cédula de dívida foi paga, está tudo pago, você é amado, você está salvo. Isso muda tudo, por quê? Porque veja só, presta atenção, é apenas uma questão de você enxergar da maneira correta. Nós não fazemos para ser. Eu não faço nada para me tornar santo. É o contrário, sabe o que é? Qual que é a verdade do evangelho? Eu sou santo, e porque eu entendi isso, agora eu vou agir assim, eu vou fazer coisas que condizem com a minha identidade. Quanto mais você entender a tua identidade, quem você é, mais você vai agir e andar baseado naquilo que você é. Inclusive nós temos aprendido que a maneira de você exortar o seu irmão é desse jeito. Você não chega para o irmão e fala, você é isso, você é aquele outro, porque você é um mentiroso. Vou dar um exemplo aqui. O irmão João lá da célula, ele chegou e ele mentiu para todo mundo, a galera descobriu. O líder da célula chega e fala, você é um mentiroso, safado, sem vergonha, assim? Como é que você exorta na graça? Você tem que chegar no irmão e falar, irmão, você é perdoado, você foi justificado pela fé, e isso que você fez não condiz com quem você é. Você faz parte da nobreza, da realeza agora. Mas reis e príncipes não mentem. Você está exortando o irmão, só que você está exortando ele, reforçando quem ele é, a ponto dele olhar e falar, meu Deus, é verdade, isso não faz mais parte de mim. Por isso, irmãos, a importância de você se purificar todo dia, ouvindo e meditando no evangelho da graça de Deus.
Muitos vão falar mal de nós, muitos falam por aí que nós somos a igreja da porta larga, porque eles não ouvem a mensagem completa. Eles nos ouvem falando. É só colocar minha palavra no YouTube todo domingo, ele vai ver que a base da minha mensagem é o quê? Você é amado, você é justo, você é perdoado, Deus ama você. É isso. Eles ouvem a mensagem assim, não ouvem completo, e aí eles saem, às vezes, pensando mal de nós, achando que nós somos uma igreja, que aqui se o cara pode fazer o que ele quer, né? Irmãos, é o contrário. Quanto mais você entender que você é justo, amado, perdoado, filho, mais você vai corresponder em atitudes e obras baseado nessa identidade. Tem gente que faz coisa errada aqui na igreja? Claro que tem, mas em outras igrejas também é assim. Mas não é pregando a lei que nós vamos mudar as pessoas, mas é pregando a graça de Deus, falando para as pessoas quem elas são em Cristo Jesus, o que Jesus fez por elas, o perdão dos pecados. Isso vai trazer uma identidade, e essa identidade vai gerar realidade prática na vida das pessoas. Está comigo aí? Essa foi a quarta coisa que Deus falou para Jacó, que ele tinha que se purificar. Aplicando isso na graça hoje, quero dizer para você, você tem que se purificar todos os dias, meditando no Evangelho da graça, entendendo quem você é em Cristo Jesus. E por fim, a última coisa que eu quero falar para você, é que é preciso mudar as vestes. Vestes, foi a quinta coisa que Deus falou para Jacó falar para o povo, né? Mudar as roupas, as vestes. Roupas falam de estilo de vida. Roupas também falam de nossas obras, atos de justiça. Presta atenção, olha para mim aqui. Uma vez que você foi para Betel, habita em Betel, tem compromisso com a igreja, se purifica com o Evangelho, sabe qual que é o resultado final disso? É que as suas roupas, as suas obras, a sua maneira de andar, vai ser uma maneira que vai afetar aonde você estiver, positivamente, é claro. As pessoas vão ver em você algo diferente. Eu quero profetizar isso na sua vida, em nome de Jesus. Esse ano, uma das maneiras de você ganhar almas para Jesus, vai ser através da sua vida. De verdade, você vai pregar também, porque tem que pregar, mas as pessoas vão começar a ver o seu caminhar, elas vão começar a ver o jeito que você lida, que você fala, o jeito que você se relaciona, elas vão começar a perceber que quando você chega, o ambiente fica leve, fica abençoado, e as pessoas vão começar a querer ter o que você tem, por causa das suas vestes. Vestes, a roupa fala dos atos de justiça, da sua maneira de andar, do jeito que você lida com as coisas, do jeito que você caminha. Você sabe, irmãos, em relação ao reino, e eu estou encerrando aqui, olha para cá, em relação ao reino de Deus, lembra daquela parábola, que Jesus ele chama as pessoas para a festa fala do reino, do tempo da recompensa, mas aí teve um camarada que foi entrar na festa, e aí Deus fala para ele assim, você não pode entrar, porque você não está com a roupa apropriada, você não está com a veste apropriada. Essa palavra, esse último tópico aqui, é para aquele crente que quer ser um crente vencedor. Quem quer ser um crente vencedor aqui? Para você isso aqui. Quando você aceitou Jesus, presta atenção, todos nós recebemos uma veste, que foi a veste de justiça. Nós fomos revestidos de Cristo, a ponto de que quando Deus olha você, Ele vê Cristo. Eu sei que você fica às vezes, Deus, não, acredita em mim, Deus ele vê você em Cristo. Essa é a primeira veste, é uma veste que você ganha de graça no dia que você aceitou Jesus. Só que a Bíblia também fala para nós, que tem uma segunda veste, que é uma veste que eu e você que temos que tecer ela. Quem pegou aí? Eu não vou me lembrar o texto agora, eu não pus no esboço, mas está lá no livro de Salmos. É uma veste, salmo messiânico, né? Que você vai tecer, que são os seus atos de justiça. Por isso que esse camarada aqui, quando ele foi entrar na festa, ele achou que ele ia entrar na festa, que ele ia receber o galardão, mas quando ele chegou para entrar, o Senhor falou, opa, você não pode entrar não, porque você está com a veste inapropriada, e ele ficou de fora da festa. Eu quero participar da festa, quem quer participar da festa? Então você tem que estar com a roupa certa. Essa roupa depende de você. A primeira veste, que é a veste para você não ir mais para o inferno, a veste da salvação, da justificação, da justiça, você já ganhou.
Mas a roupa para você entrar na festa das bodas do Cordeiro, essa é você que vai ter que tecer. Como é que eu faço isso, pastor? Indo para Betel, habitando ali, se comprometendo com a igreja, se purificando todo dia, renovando a mente com o evangelho da graça, edificando um altar, tendo vida com Deus, vida de oração, pregando o evangelho. Se você fizer tudo isso, no final, as suas vestes são vestes apropriadas, pronta para você participar das bodas do Cordeiro. Quer mais favor que esse? Os irmãos do louvor, pode subir aqui para a gente cantar um cântico? Você quer mais favor que esse, irmãos? De poder ouvir o Senhor falar, chamar você pelo nome e falar, servo bom e fiel. Para mim, olha para cá, inclusive eu já quero te falar já para você vir, a partir do domingo que vem você vai vir com o coração aberto, porque nós vamos começar a falar sobre o reino e a volta de Jesus, que é bom, todo ano tem que falar desse assunto, tem que falar, você entender que se você quer recompensa, então, né, é muito bom você ser crente, ser salvo, entender a graça de Deus, mas você não pode fazer da graça de Deus vã. Nós aprendemos ontem isso aqui, no tribunal de Cristo ali, no dia onde Jesus vai galardoar você, vai te dar recompensa, ou vai te dar disciplina. Sabe como é que vai ser isso? Eu aprendi isso aqui com a pastora Luísa há um tempo já. Sabe como que vai ser? Nós vamos comparecer diante do tribunal, e cada um de nós vai ter que prestar conta diante de Deus, pelo bem ou pelo mal que fez no corpo. Ou seja, o que você fez com tanta graça que eu liberei para você? O que você fez com tanto favor que eu dei para você? Irmãos, nós somos inculpáveis diante de Deus. Sabe por quê? Você não vai poder chegar lá diante do Senhor e dizer assim, mas eu não sabia. Senhor, eu nem sabia, eu não sabia. Não, acredite, você é inculpável, você tem revelação. Uma vez, principalmente você que caminha comigo aqui, porque a gente ensina isso no cursão, nos cultos. Primeiro, você nasceu de novo, está revestido de Cristo. Segundo, Deus agora habita dentro de você. E a promessa de Deus para Jesus, para os discípulos é: e vão, façam discípulos, preguem, né? Façam discípulos, batizem, e eu estarei com vocês até a consumação do século. Nós não vamos poder chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu não fiz por causa disso ou daquilo. Não, a gente não fez porque realmente não se posicionou. Você não vai perder o céu, a eternidade, porque é pela graça, mediante a fé. Mas muitos irmãos às vezes vão perder o galardão, vão perder a recompensa, vão perder esse favor. O maior favor que tem é de participar do reino. Fica de pé em nome de Jesus, vamos. Olha para cá, eu estou te dando a oportunidade hoje, nessa manhã, para você que é membro dessa igreja, está aqui ouvindo esses dias, você está recebendo muita coisa da parte de Deus, mas hoje, agora, nessa manhã, eu estou te dando a oportunidade de você falar com Jesus agora. Você que vai falar, você vai orar com Deus, você vai falar: Senhor, eu quero isso aí que o pastor falou hoje aqui, toda essa direção que o Senhor deu para Jacó, eu quero aplicá-la da minha vida, eu vou para Betel, que é a casa de Deus, eu vou habitar, eu quero me envolver esse ano, quero viver coisas extraordinárias, eu vou edificar um altar, eu vou me comprometer com a minha vida de intimidade, eu vou me mergulhar mais na presença de Jesus, eu vou me purificar todos os dias, meditando na graça de Deus, meditando na justiça de Cristo, na minha identidade de filho amado, justo e perdoado. Consequência de tudo isso é que as suas vestes vão ser mudadas. Você vai andar com vestes de justiça, vestes de autoridade. Aleluia. Queira isso para a tua vida, meu irmão. Queira isso. Se nós tivermos aqui, hoje nós somos praticamente 250 irmãos. Se nós tivermos aqui 250 irmãos que vão viver tudo isso que eu acabei de pregar para você aqui, meu irmão, ninguém segura essa igreja. Ninguém segura o evangelho sendo propagado para os 4 cantos dessa cidade, tendo células espalhadas, líderes, irmãos. Meu Deus, quem pode fazer isso, irmãos? Só você, respondendo
a palavra de Deus. O meu alvo hoje aqui foi apenas liberar princípios, para você entender o que o Senhor espera de você. Eu creio que essa conferência é um tempo de ativação, de verdade. Não é só vir aqui, falar algo que você queria ouvir, não, é para ativar você, é para você parar de ficar olhando para si mesmo, olhar para Jesus, contemplar o Senhor, responder ao seu chamado, fazer algo que você nunca fez, para ter aquilo que você nunca teve. Vamos cantar essa canção juntos. Essa canção, acho que ela é propícia, porque ela diz o que? Enche-me até transbordar. Quando você vive isso aqui, ó, que eu estou falando para você, é isso que vai acontecer. Quando você vem para a casa de Deus, quando você se envolve com a casa de Deus, quando você edifica um altar, quando você se purifica, você vai encher a medida. Lembra da primeira palavra do pastor Gilberto? O nível do rio vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo até transbordar. Eu não sei quem viu o videozinho que o pastor Roberto postou no status dele. Eu até pedi para mim postar também, do pastor Aloysio. E ele falou exatamente isso. Tem gente que ele anda, mas ele anda no nível raso no rio. O que significa isso? Ele direciona onde ele quer ir. Ele está ali no rio, mas ele está raso. Então ele vai onde ele quer. Mas quando você está no nível de profundidade nesse rio, você já não consegue mais ir aonde você quer. Você vai ter que seguir aonde o rio vai levar você. Essa foi a visão lá da Bíblia, quando fala, tinha água que estava nos artelhos, nos joelhos, mas tem aquelas águas dos lombos e águas mais profundas. Eu quero esse ano, irmãos, de verdade, eu creio que essa conferência é propícia já no mês de fevereiro, para a gente começar o ano lá em cima. Daqui um mês nós temos nosso primeiro encontro com Deus, irmãos, e vai ser poderoso em nome de Jesus. Nós vamos ver o rio fluir, mas eu preciso de irmãos que têm o mesmo coração que o meu, que querem estar em Betel, que querem edificar ali a vida, que querem habitar ali, que se comprometer, edificar um altar, se purificar, mergulhar nesse rio. Vamos cantar? Levante sua mão para o céu. Você pode falar isso? Levanta a mão e diga: enche-me, enche-me, enche-me. Só você que quer, declare, diga: enche-me até transbordar a sua glória. Até transbordar, derrama a sua glória, derrama a sua glória, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Uma nova unção sobre a minha vida. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Faz o seguinte, abraça esse irmão que está do seu lado. Você vai orar por ele agora. Ora por ele agora. Abraça ele, você vai orar por ele, para que ele possa viver algo sobrenatural no seu ministério, para que ele possa habitar em Betel. Libera a bênção sobre ele, libera a unção de Deus sobre a vida dele. Ora por ele agora. Libera a palavra, libera a palavra, libera a palavra. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Em nome de Jesus, Senhor, vai liberando favor,
Levante sua mão. Vamos fazer uma oração para encerrar. Ora comigo assim. Diga: Senhor Jesus. Mais forte. Diga: Senhor Jesus. Diga: nessa manhã eu declaro que eu vou estar em Betel, na casa de Deus. Diga: eu vou me envolver com a casa de Deus. Diga: em nome de Jesus. Diga: eu me comprometo a edificar um altar de intimidade, de comunhão diária com o Senhor Jesus. Diga: eu vou me purificar, renovando a minha mente todo dia com o evangelho da graça de Deus. Diga: eu vou me revestir com vestes de justiça. Diga: eu quero ser um homem e uma mulher cheio do Espírito nessa cidade. Diga: usa-me, Senhor Jesus, para tocar muitas pessoas, em nome de Jesus. Quantos podem aplaudir o Senhor bem forte? Aplauda forte, diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Você tem recebido de Deus esses dias, irmãos? Como eu tenho sido abençoado. Eu tenho certeza, nós não seremos mais os mesmos. Pastor, eu não vejo assim, não acredita em mim. Tudo que você está ouvindo está dentro de você agora. Pastor, mas eu esqueço tudo. Não, você não esquece. O Espírito Santo é aquele que vai te fazer lembrar de todas as coisas que você está ouvindo aqui. Algo tem sido feito dentro do nosso coração. E você não pode faltar à noite, porque é o último momento. Fala para o irmão que está do seu lado. Fala: você tem que estar aqui de noite. Fala: 6 horas da tarde. Amém? Irmãos, pastor Roberto, não é sempre que ele está aí, irmãos. O cara veio lá do Nordeste para estar aqui com a gente. Deus quer falar mais uma palavra poderosa através da vida dele. Então, vem para o culto. Me ajuda a trazer todo mundo. Mobiliza a célula. Convida alguém. Ele traz um visitante. Vamos encher esse prédio aqui de pessoas para receber da parte de Deus. Amém? Glória a Deus. Dá um abraço a quem está do seu lado. Então fala: irmão, que você possa habitar em Betel, se comprometer com a igreja, renovar suas vestes. Amém?